já que eu estou começando a gravar agora. Para quem não pôde estar presente na aula, a gente começou agora há pouco e eu estava contando aqui a história de uma fábula que existe sobre um povoado em que nenhuma pessoa desse povoado tinha tido qualquer tipo de contato com um elefante. E aí tinha três cegos que eram reconhecidos como líderes desse local e eles tiveram que investigar uma criatura que chegou por lá, um elefante que eles não conheciam por esse nome, né? E aí, ao fazer isso, um deles tocou na tromba e comentou que era uma cobra, né? O outro se escorou um pouco nas patas do elefante e disse que era uma árvore, pela grossura das patas. O outro subiu em cima das costas do elefante e disse que aquilo ali era uma montanha. Ou seja, nenhum deles passou perto de compreender o todo, de compreender que aquilo passava longe de ser uma cobra, passava longe de ser uma montanha, tampouco era uma árvore, mas era uma junção de elementos que talvez se assemelhassem a essas coisas, mas estavam muito longe delas. E essa metáfora, essa fábula, ela ilustra bem a nossa vivência em coletivo e a nossa tendência a interpretar o mundo como nós somos. A gente peca muito em não compreender que determinadas situações não têm relação com o que acreditamos, mas elas fazem parte de algo muito maior. E quando a gente não consegue juntar essas partes, a gente tem uma visão limitada e, por consequência, ineficiente sobre determinados fenômenos. Isso acontece comumente nas organizações, como, por exemplo, você tem um setor de vendas que não compreende o impacto do que ele faz na área da produção. Ou quando você tem uma área de segurança, por exemplo, que não compreende a importância de guarnecer adequadamente os setores. Então, o ideal é que haja uma integração, porque uma organização não é marketing, uma organização não é produção, uma organização não é RH, uma organização é a junção de todas essas coisas. E só assim você tem adequadamente a compreensão desse fenômeno e só assim você consegue a interdepartamentalização que a gente tanto busca e a integração de todos os setores. Então eu trouxe essa história para vocês para fazer uma ilustração, né? E aí, pessoal, por que eu estou falando de novo nas benditas escolas da administração? Porque elas têm uma relação com a ciência administrativa como uma toda. Elas são infinitos pontos de vista, cada uma traz uma particularidade que foi observada pelos seus teóricos conforme eles estudaram o fenômeno administrativo naquele tempo e naquele espaço. E, assim, elas não são partidos políticos que vocês vão se filiar e ser fiéis a elas. Elas são, na verdade, pontos de vistas. Elas são, assim como a nossa metáfora anterior, elas são talvez a tromba do elefante ou uma parte da organização. Quando você consegue enxergar ela como uma toda, você tem a percepção mais apurada e há uma tendência maior de você compreender aquela instituição melhor. Então, assim como não existe uma roupa perfeita para todos os momentos e todas as situações, não existe uma escola que vai vestir perfeitamente toda a vivência em coletivo. Eu gosto de entender mania de gordo, certo, pessoal? Eu gosto de fazer associação com comida para tudo, né? E aí, assim como você, num sanduíche, um pão não faz um sanduíche, uma salada não faz um sanduíche, só um hambúrguer com essas coisas, talvez você já se aproxime um pouco mais. E aí você pode incrementar com outras coisas, um bacon, um presunto, ou seja, quanto mais elementos teóricos você trouxer para a sua vivência nas organizações,
mais elementos, mais repertório e mais gostoso vai ser esse sanduíche. Ou seja, melhor vai ser sua atuação enquanto administrador. Isso é importante que fique claro, porque nós estamos nesse momento estudando ferramentas administrativas. E vocês não precisam cravar, por exemplo, que a melhor ferramenta que existe é de repente, o desenho organizacional. De repente, uma organização que não tem um fluxograma não serve para nada. De repente, eu preciso ter um organograma, senão eu não tenho uma empresa. Ou seja, na verdade, não. Você vai ter essas ferramentas que vão te auxiliar na vivência administrativa. E essas ferramentas, tal qual um cozinheiro usa vários tipos de faca, nós, enquanto administradores, utilizamos várias técnicas, várias dessas teorias para a gente aconselhar melhor a vivência institucional. Então, é importantíssimo que vocês tenham conhecimento dessas escolas, saibam o que é que elas falaram, mas não se amarrem a um só modelo de pensamento. Uma observação interessante sobre essas escolas, pessoal, é que se vocês compreenderam bem o que a gente está estudando nesse sentido, a disciplina de processos administrativos ela é muito bem desenhada em cima da escola burocrática. Eu não sei se vocês lembram da escola burocrática e sua sistemática, mas ela partia do pressuposto de que para uma organização funcionar bem, ela precisaria ser previsível, ela precisaria ter profissionais que atuassem formalmente nela, ela precisaria ter processos sistemáticos, ou seja, uma instituição burocrática seria uma instituição adequada e muito bem articulada na perspectiva de processos administrativos. Você teria padrões previsíveis, você teria um tratamento igual a todos, ou seja, a comunicação já vai ser eficazmente utilizada. Você tem um histórico que você pode facilmente consultar e o controle de processos, ele está muito bem, vamos dizer assim, delineado, porque você consegue verificar como foi o desempenho anterior e prever como é que vai ser a tendência do desempenho póstumo. Ou seja, uma organização perfeita é uma burocracia. Não, a teoria burocrática ela é mal vista porque as pessoas se apegam aos problemas dela. Mas se você tivesse uma organização burocrática nesses termos, você teria facilmente uma empresa sólida. E aí você fala, professor, você está se contradizendo. Porque você falou agorinha que eu não devo me filiar a uma escola. Aí tu tá pagando pau para a teoria burocrática agora? Massa! Se você me perguntou isso, se você pensou isso na sua cabeça, você está prestando atenção no que a gente está conversando. O que é que eu falei? Que você não deve se filiar a uma corrente. Aí eu elogiei a escola burocrática. A escola burocrática mantém uma instituição previsível, mantém uma instituição funcional, mantém uma instituição eficiente. Mas, para o nível de competitividade atual, a burocracia é muito pouco. Nós precisamos integrar essa teoria a outras escolas. E aí você vai ter uma abordagem mais sistêmica, por exemplo, que é outra escola da administração. Você vai ter alguns elementos que temperam essa vivência institucional, por exemplo, a partir da escola contingencial. Ou seja, não estou me contradizendo. O que você não tem é que se apegar a uma só corrente teórica, e eu espero que isso tenha ficado claro a partir desses exemplos. E aí, o que eu queria tratar com vocês depois dessas considerações preliminares? Existe uma diferença entre funções administrativas, ferramentas administrativas, níveis organizacionais, papéis do administrador, habilidades do administrador, são conceitos que a gente viu lá no primeiro semestre, mas que eles recheiam todo o nosso conteúdo do primeiro ao terceiro semestre.
Porque a gente está meio que se aprofundando nesse universo. Eu apresentei para vocês lá em Fundamentos em Administração e agora a gente vai vendo as aplicações práticas desses conceitos. Você tem nos níveis organizacionais o estratégico, tático e operacional. E uma aplicação disto seria a departamentalização. Quando você vai desenhar um organograma, você vai basicamente fazer uma aplicação desses níveis organizacionais. E o desenho desse organograma se dá por uso de uma ferramenta administrativa. Ou seja, você correlaciona esses conceitos. É importante que você os conheça, mas é importante que você não os misture. Eu estou dizendo isso porque na correção das tarefas de vocês, eu percebi que houve uma certa confusão entre as funções administrativas e as ferramentas administrativas. Quando você vai aplicar isso no ambiente das empresas, essa leve confusão não é tão problemática. Mas como professor de vocês, eu tenho a obrigação de lhes esclarecer que se você vai fazer um concurso público, por exemplo, que cai questões nesse sentido, há uma separação gigante entre funções administrativas, que são planejamento, direção, organização e controle, e as ferramentas administrativas, que são as aplicações dessas coisas. É como se você, nas funções administrativas, tivesse, de repente, o gênero e nas ferramentas administrativas a espécie. Tentando esclarecer mais. Você tem o gênero canis, que pode ser um lobo, pode ser uma raposa, pode ser um cachorro, mas a espécie já é uma coisa mais específica. Ou seja, você tem o planejamento, que é a função mais abrangente, e você tem a ferramenta, que pode ser um cronograma, pode ser um diagrama de Gantt, pode ser, de repente, um funcionograma. Ou seja, é importantíssimo que vocês tenham na cabeça de vocês separados essas coisas. Gente, está claro isso? Ou vocês querem que eu fale mais sobre esse tema? Rapaz, esse silêncio é inspirador, viu? E aí? Tem alguém aí ainda? Como estavam dizendo esses dias, né? Isso aqui parece uma sessão espírita, né? A gente fala na expectativa de ter alguém ouvindo. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui de onde eu parei. Eu estava terminando as reflexões sobre as funções e ferramentas administrativas. Comunicação, pessoal. E aí a gente retoma a nossa revisão. Comunicação difere de informação. Na informação, você torna aquele conhecimento disponível para as pessoas. Ele, basicamente, é o exercício de você deixar aqueles dados processados à disposição de outras pessoas. Mas isso por si só não é o suficiente. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina só que eu preciso dar um recado a Maiara. E aí o que é que eu faço? Eu vou lá na casa de Maiara e coloco um bilhete por debaixo da porta. Ou seja, eu passei a informação. Mas imagina que o marido de Maiara saiu de casa um pouco apressado, não viu aquele bilhete e acabou chutando ele para fora de casa e o vento levou. Ou seja, Maiara não foi comunicada. Por mais que eu tenha deixado a informação supostamente à disposição de Maiara, se Maiara não recebeu, e mais que isso, se Maiara não entendeu, a comunicação não aconteceu. Então veja que comunicação é um processo mais abrangente. Comunicação não tem só a ver com eu dar um aviso. Comunicação tem a ver com você entender o que eu quero dizer.
E aí o conceito de comunicação é tão importante, porque uma série de ruídos acontecem nas instituições simplesmente porque as pessoas não conseguem se comunicar como deveriam. Simplesmente porque a gente parte de determinados pressupostos. Nós temos limitações cognitivas, às vezes o tempo é muito corrido, às vezes a falta de recursos técnicos mesmo para a gente dialogar, às vezes falta também boa vontade entre as partes, afinal, comunicação, ela é o exercício, acima de tudo, de ouvir. Então, a gente fala muito de oratória e pouco de escutatória, né? É uma ideia do Rubem Alves muito interessante. A gente deveria fazer cursos e mais cursos de escutatória, e não apenas de oratória, como muitas vezes a gente vê. Por quê? Porque o ruído é um problema que traz prejuízo, inclusive econômico. Eu não estou nem falando só do óbvio, que são as relações interpessoais que podem e geralmente são prejudicadas por falta de comunicação. Eu estou falando também de o mau uso de determinadas ferramentas administrativas, quando, por exemplo, você não sabe manusear um e-mail, quando você não sabe quais são a linguagem necessária num fluxograma. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu trabalhei numa instituição que ela tinha um uso, ela fazia o uso de uma linguagem em fluxograma diferente do que eu era habituado. Eu aprendi a usar o ANSI, que é o padrão internacional, e essa instituição trabalhava no padrão do PMBOK, que é a Microsoft. Então, eu sofri o pão que o diabo amassou para aprender a ler um fluxograma de lá, porque eu conhecia os símbolos de um jeito e a instituição usava eles de outro. Ou seja, a informação estava lá à minha disposição, mas ela não se comunicava bem comigo porque eu não tinha o conhecimento necessário. O que é que eu fiz? Eu fui estudar nesse sentido. Então percebam que a comunicação ela é uma via de mão dupla. Ou seja, ambos os lados precisam estarem aptos, estarem dispostos a se, vamos dizer assim, se melhor conectarem. E isso nem sempre é fácil, é muito mais simples falar do que fazer essas coisas, já que você tem uma série de complicações. São jogos de poder, são faltas de disposição, às vezes falta de capacidade cognitiva mesmo de aprender determinados conceitos. Então a comunicação não pode ser negligenciada. Se você me perguntar um conselho do ponto de vista prático, como é que um gestor deve conduzir a sua comunicação, a resposta sempre é checando com o público-alvo se ele está transmitindo adequadamente o que ele quer. Um conselho bem simples. Você teve uma reunião dentro do seu setor, terminou a reunião, faz uma síntese dela. Pergunta se as pessoas que estavam presentes compreenderam o que é que foi acordado. E mais do que isso, escreve. A comunicação, tem um ditado que diz que palavras são vento, e eu concordo demais com isso. O que você fala pode facilmente ser discutido. O que você escreve também pode ser discutido, mas ele tem um pouco menos de margem de erro. Afinal, a comunicação escrita tem uma tendência a ser mais clara entre as partes. E aí a gente entra numa aplicação direta da comunicação, inclusive não à toa eu coloco ela aqui como um dos elementos necessários, é a direção. E aí, mais uma vez, eu trago os conceitos das escolas da administração, e lá na escola neoclássica vocês viram uma tal de funções administrativas, e uma delas é a direção. Você planejou, você organizou, é hora de interpretar esse planejamento e executar o que foi organizado. Ou seja, é hora de dirigir. E num conceito simples sobre isso, essa direção vai passar pela comunicação, e essa comunicação vai usar a informação. Perceba, como eu já expliquei, não são a mesma coisa, mas a comunicação utiliza-se da informação para tornar comum, para partilhar
o que se quer que seja entendido entre as partes. Mas ela precisa de ter uma certa liga, que eu vou chamar aqui de liderança. Liderança, pessoal, caberiam várias aulas específicas sobre isso, mas o conceito que eu mais gosto de liderança é de um livro bem simples, que eu recomendo que todos vocês leiam. Você consegue esse livro na internet facilmente, O Monge Executivo, do James Hunter. Algumas pessoas, por ignorância mesmo, chamam esse livro de autoajuda. E primeiro que não tem problema em ler livro de autoajuda. O problema na verdade, não tem problema em você ler qualquer tipo de livro. O problema é você não ler livros. Mas o James Hunter traz um conceito de liderança como a habilidade de influenciar pessoas a fazerem naturalmente o que não fariam sem aquela influência. Então, liderar é influenciar. E aqui você tem uma diferença clara entre o líder e o não líder. Se você for pesquisar sobre isso, você vai encontrar muita gente falando sobre o chefe, em que o chefe é diferente do líder. Eu, particularmente, como estudioso da administração, não gosto muito desse conceito, porque eu acho que liderança é uma visão muito abrangente em determinados aspectos. Para liderar, você vai ter que tomar medidas não tão populares, não tão, vamos dizer assim, simpáticas, em que analisadas pontualmente, analisadas assim, fora de contexto, podem ser atribuídas ao que um chefe faria. Muitas vezes as pessoas romantizam muito a liderança, como se o líder fosse alguém que obrigatoriamente faz todo mundo estar achando graça o tempo todo, se sentindo bem o tempo todo, feliz o tempo todo. E vejam que o ideal é que isso acontecesse, mas na prática, a vivência em grupos não é um exercício de beijos e abraços o tempo todo. Em determinados momentos, é difícil conviver. Vocês sabem disso. Todo mundo que tem um amigo só, sabe que às vezes é muito difícil lidar com essa uma pessoa. E aí você tem que lidar com essa pessoa em contexto e convivência com outras, você tem que lidar com seus familiares, você tem que lidar com seus colegas de trabalho, com seus colegas de turma. Conviver é difícil. Tem dias, eu não sei vocês, mas tem dias que nem eu me aguento, e a gente ainda tem que aguentar os outros. Então, assim, a gente precisa de uma certa, vamos dizer assim, comunicação de grupo para conseguir partilhar dessa convivência. Isso é muito importante a gente não perder de foco, inclusive para a gente ter o nível de autonomia e empoderamento necessário nesta convivência. Afinal, somos adultos e o ideal é que, por mais que essa influência da liderança aconteça, ela ocorra até certo nível para que não se transforme em grau nenhum em manipulação. E aí a gente começa a entrar em outros conceitos mais densos. Via de regra, o líder não é manipulador. Parte-se do pressuposto que manipula alguém que quer conduzir você para uma determinada ação que não necessariamente vai ser boa para o coletivo, enquanto o líder jamais aplicaria esse tipo de atitude. Eu não gosto de a gente romantizar esses conceitos. O que eu queria que vocês entendessem é que dirigir passa por conseguir se comunicar adequadamente com o grupo, utilizando-se da liderança, ou seja, influenciando esse grupo para que ele consiga adequadamente atender às expectativas que se tem dele. E é necessário, além dessa liga que eu chamei de liderança, que ela tenha uma certa dose de motivação. Motivação é outro conceito. Pessoal, meu mestrado foi sobre motivação, lá no trabalho voluntário. Então, assim, é outro tema que caberia muitas aulas só sobre isso. A Escola das Relações Humanas, olha outra escola da administração aí, ela discute muito esse conceito. E aqui, para vocês, eu resumo como motivo para a ação.
Então perceba que dirigir é saber se comunicar, utilizando-se de sua influência, motivando as pessoas. E perceba a conexão destes conceitos. Eu falei para vocês que dirigir é interpretar o planejamento e executar o que se organizou. Ou seja, eu falei para vocês que direção tem a ver com liderança. Utilizando-se dessa influência com as pessoas, você motiva elas para que continue agindo. E isso só é possível de acontecer por meio da comunicação. Olha que interessante como esses conceitos se conectam. Dúvidas? Alguma dúvida aí sobre esse conceito? Está tranquilo? Isso aí também bem relacionado ao que eu vivi no evento. Se não está dando certo, é colocar a atividade para ver se ela consegue realizar, né? Bem no evento mesmo, isso aí. A gente viveu na prática. Perfeito. Perfeito. A intenção era essa mesmo. Exatamente, Mayara. E aí, outro conceito que a gente viveu lá no evento foi a ideia de empoderamento. Empoderamento, quem trabalha com movimentos sociais vê esse conceito diariamente, mas ele não é exclusividade desta linha de pensamento. O empoderamento tem a ver com autonomia. E é claro que ele tem uma série de significados, mas para o ambiente empresarial, é importantíssimo que se entenda empoderamento como comprometimento. Autonomia e comprometimento são os pilares do empoderamento. O que é que eu quero dizer com isso? Autonomia no sentido de você conseguir assumir as suas atividades e, digamos, pagar por elas. Como pagar, não entendam só o aspecto financeiro, certo? Entendam você conseguir decidir no ambiente empresarial. Um exemplo prático vamos lá, imagina o vendedor que não tem margem de desconto. Eu vou vender essa caneta para você e aí o meu chefe diz que obrigatoriamente essa caneta tem que custar R$1. E aí eu não tenho margem, eu não tenho autonomia para um cliente meu que compra 1000 canetas, eu dar o desconto por 90 centavos. Imagina que absurdo seria isso. Então, ou seja, o empoderamento, numa aplicação bem simples, tem a ver com autonomia. Mas, além disso, tem a ver com comprometimento. Porque se eu não me sinto motivado nas minhas atividades, se eu não tenho nenhum grau de comprometimento pelo que eu faço, se eu não estou envolvido não só do pescoço para baixo, mas também do pescoço para cima com o meu trabalho, Samuel, o áudio parou. E aí dizer. Oi. Voltou. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Piorou, foi? Piorou, melhorou? Só deu uma cortada totalmente. E agora, posso voltar ou não? Pode, vai lá, vamos tentar. Beleza. Vou partir do pressuposto que vocês estão me ouvindo. E aí, gente, um conceito importante nessa discussão é a ideia de poder e de autoridade. Eu trago aqui esses conceitos como diferentes e eu estou mais uma vez utilizando uma escola da administração. Lá na escola da burocracia, vocês viram a ideia de poder e de autoridade segundo Max Weber. Existem, segundo Weber, 3 tipos de autoridade, a gente não vai se aprofundar nisso de novo, mas uma delas tem relação direta com o poder.
Uma delas é a autoridade formal, ou seja, é aquela capacidade de obrigar alguém a fazer algo simplesmente pelo cargo, pela posição, pela força que a pessoa tem, mesmo que ela preferisse não fazer isso. A palavra-chave aqui no poder é faça isso, senão... Ou seja, a pessoa já se sente intimidada e tem uma tendência a isso desgastar a relação. Veja, é importantíssimo que vocês não romantizem isso. Quando a gente vai conversar sobre autoridade e poder, algumas pessoas têm uma tendência a trazer isso como se fossem conceitos opostos todo o tempo. Todos vocês, e eu espero isso, eu sinto muito quem não teve, deve ter tido alguma figura na vida de vocês que meio que botava juízo na cabeça de vocês. Eu estou falando isso, por exemplo, na juventude, e espero que vocês tenham passado dessa fase. Mas todo mundo aqui já quis ir feito porra louca para uma festa e voltar a hora que quisesse. Todo mundo aqui já quis fazer coisas meio que aborrecentes. E se você não tinha uma figura de poder para te frear, talvez você não conhecesse determinados limites que naturalmente todo mundo precisa ter. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina uma empresa em que os funcionários faltam quando querem. Imagina uma empresa em que os funcionários vão embora a hora que querem. Então, o poder, ele precisa sim ser utilizado. O poder tem uma função importante, porque muitas pessoas não têm a maturidade necessária, ou seja, elas não têm, vamos dizer assim, entendimento e empoderamento para aplicar adequadamente a não necessidade do poder. O problema não está no poder, o problema está no excesso dele, porque ele tem uma tendência a corroer as relações. Quando ele é utilizado em excesso, há um desgaste. E esse desgaste prejudica o que nós conhecemos como autoridade, que já tem uma relação mais próxima da liderança. A autoridade seria o quê? A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você gostaria que elas fizessem por causa de influência. E aqui, pessoal, também tem outro conceito perigoso. Essa ideia de autoridade, quando ela é mal empregada, ela acaba levando algumas pessoas a se apaixonarem, e não levem no sentido erótico da coisa, levem no sentido platônico da coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você se apaixona demais por uma ideia, há uma possibilidade de você ficar obcecado por ela. E isso, todo excesso é negativo. Quando você permite que alguém tenha autoridade em excesso sobre você, você acaba perdendo parte do seu senso crítico. E isso é negativo, porque você acaba fazendo tudo que a pessoa quer sem contestar. Então, veja que a gente tem aqui alguns elementos chaves que dosam essas relações de grupo. Você nem deve usar o poder em excesso, nem se deixar levar por autoridades em excesso. E o exemplo aqui eu posso dar a mil. Você tem isso muito claramente visto na política. Mas não só na política, eu estou falando da autoridade e do poder também. Você tem esses conceitos nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho, naquele chefe que faz você trabalhar até 7 horas da noite. E quando você faz isso por uma semana, é ruim? É. Isso 7 horas da noite, quando você começou de 6 da manhã, certo? E aí, isso, uma semana é ruim? É, mas é muito pior quando toda a vida é isso. Quando aquela hora extra acaba se tornando regra. Por que é ruim isso? Porque isso acaba prejudicando, talvez, suas relações familiares. Então, veja como esses conceitos vão dialogando entre si, mas dá um certo freio necessário para que um não atropele o outro. O empoderamento, ele passa pelo comprometimento? Sim, mas esse comprometimento não pode virar obsessão, senão acaba entrando numa coisa negativa para o próprio trabalhador. E aí a gente tem que levar esses conceitos com uma certa dose. Ou seja,
nem ser taylorista demais, nem ser escola das relações humanas demais. E aí a gente entra num aprofundamento da motivação lá na escola comportamental. Eu gosto de trazer os dois pilares dela, perdão, que tem a ver com a inspiração para a ação. E isso tem prazo de validade. Você, como todo ser humano normal, vai passar por momentos de desgaste, de desânimo, de perda do que se entende como felicidade. E aí é interessante que a tua direção dê a injeção de ânimo necessária. E aí essa direção vai te dar um motivo para agir, vai te dar uma inspiração para a sua atividade, inspirar a tua ação. Como é que se faz isso? Técnicas nós temos a fole. Pode ser, de repente, uma motivação por coisas objetivas, como uma remuneração a mais, como um banco de horas dentro da empresa, como, de repente, um prêmio de funcionário do mês. Ou seja, você pode motivar com coisas palpáveis. Mas essa motivação não passa só por isso. Ela se dá também por fatores relativos à autoridade. Quando você quer dar o seu máximo para mostrar para uma determinada pessoa que você pode fazer mais e melhor. Por exemplo, talvez essa pessoa na vida de vocês tenha sido uma mãe, um tio, um irmão, ou seja, um chefe, alguém no seu ambiente de trabalho, ou seja, alguém que te inspirou a fazer mais e melhor o que você tinha sido designado para fazer. E isso, repito, é mais fácil falar do que fazer, mas há uma série de livros que tratam sobre esse tema e eu recomendo demais que vocês estudem sobre isso, não só para a prática profissional, mas sobretudo para conseguir identificar quando você tem elementos de manipulação no seu dia a dia. Isso se dá na política, repito, isso se dá nas relações familiares, isso se dá nas relações de amizades. Os jogos de poder que entram na teoria da decisão, que é o nosso próximo assunto, eles passam pelo nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia passa por decidir. E decidir tem a ver, sim, com dirigir. A teoria da decisão nos traz conceitos chaves, não só para a gente conseguir decidir melhor, mas, sobretudo, para a gente não tornar dessas decisões um martírio. Decidir, pessoal, e administrar são conceitos que estão intrincados um no outro e se misturam de uma maneira que não podem se separar. E aí o conceito de trade-off, ele ocorre quando você tem caminhos opostos. Ou eu vou para São João ou eu vou para Limoeiro. Eu não consigo fazer as duas coisas indo pela mesma rota. Ou seja, eu tenho bifurcações, eu tenho um trade-off. Claro isso? Tá claro até agora? Vão me guiando aí. O que é que não tá claro? O que é que eu esclareço mais? Rapaz, não tem ninguém para me ajudar nesse negócio, não, é? Vocês estão com raiva de mim? O que é? Porque é sexta-feira, é? É a última sexta-feira dessa disciplina, pessoal. Oi, som, testando, alguém aí? Legal. Alguém falou no chat. Beleza, Mayara. Você não entendeu sobre poder ou entendeu sobre poder? Não entendi muito, ficou bem claro, não. Esse ponto aí sobre poder. Legal. Deixa eu falar mais sobre isso. Vamos lá. O poder, ele é o exercício de eu te obrigar a você fazer algo. Imagina que eu sou teu chefe.
E aí eu digo, Mayara, você vai ficar hoje até depois do horário, senão eu vou te demitir. Formalmente falando, ainda que isso, principalmente dependendo da maneira que for falada, por mais que isso seja possível no ambiente de trabalho, quando eu faço isso te obrigando e impondo isso de uma maneira desagradável, eu exerço o poder de uma maneira que no longo prazo se desgasta. Eu poderia simplesmente dizer, Mayara, a gente está precisando vender mais, eu queria que você me desse uma ajuda, você poderia ficar até um pouco depois do horário para a gente organizar o estoque mais e melhor? Ou seja, pedir a mesma coisa, mas não necessariamente utilizando do poder, tentando influenciar você a compreender a necessidade disso. Ou seja, tentando agir com liderança, tentando agir com autoridade. O poder, ele é o exercício de obrigação. A autoridade, junto com a liderança, ela é o exercício de influência. Perceba que uma pessoa que tem autoridade para você é uma pessoa que você poderia dizer não sem ter consequências, vamos dizer assim, negativas do ponto de vista físico. E eu não estou falando que as pessoas que têm poder sobre você podem bater em você, não. Eu não estou dizendo isso, não, apesar de ser verdade em alguns casos. Mas o que eu estou querendo dizer é que você que não quer dizer não para uma pessoa que tem autoridade sobre você. Porque você quer naturalmente... Quer falar, Lidiane? Sim, é porque, inclusive, uma pergunta que eu fiz duas, eu acho, sobre essa questão de jogo de poder na tomada de decisão. Acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Que eu até fiquei em dúvida. Sim. Jogo de poder na tomada de decisão, como é que influencia? Acho que é exatamente o que você está falando aí. Exato. Perfeito. A pergunta é excelente porque ela casa bem com o nosso assunto. Veja, eu tenho determinados elementos nas organizações que influenciam a maneira das pessoas de conviverem dentro dela. Imagina que é proibido eu entrar na empresa com camisa regata. Ou seja, eu tenho uma regra, eu tenho um regulamento que me proíbe de tomar esse tipo de atitude. Mas imagina que eu levei uma queda andando de patins e machuquei muito meu ombro. Meu ombro aqui ficou todo ralado. E eu não consigo usar uma camisa que esteja dentro dos padrões empresariais. O que é que você acha que deveria acontecer nesse caso? Eu vou trabalhar com uma camisa mais confortável ou eu recebo uma licença do meu chefe para ficar em casa? A resposta sempre depende do caso, depende da situação, depende da empresa, né? A resposta sempre passa por isso. O microfone, que essa é a resposta. Como? Você não esperou ligar o microfone para dizer, essa era a minha resposta. Depende do que ele faz, de onde ele trabalha. Mas vamos pensar um pouquinho, dentro desses conceitos de autoridade e poder, o que é que você acha que alguém com autoridade faria e alguém com poder faria? E eu digo em situações normais, sem as exceções que podem acontecer. Eu acho que o poder, a pessoa ia obrigar ela a ir trabalhar, independente de qualquer coisa. E a autoridade, não. Ela ia tentar resolver de alguma forma, de acordo com a ocasião, para resolver. E uma coisa legal nisso, Lidiane, é que se o teu superior que eu digo do ponto de vista da empresa, né? Se o teu superior tiver autoridade sobre você, provavelmente você vai querer dar um jeito de ajudar a empresa. Você vai querer o bem-estar da instituição. Por quê? Porque você vai estar estimulado, motivado. De boa vontade, no caso, né? A ideia é exatamente essa. E isso acontece em vários aspectos da nossa vida. Mayara agora há pouco falou sobre o evento e eu tenho certeza que vocês lembraram de várias situações, tanto de poder quanto de autoridade. Mas o fato é, a nota, por mais que ela tenha sido importante, em vários momentos ela era só a cereja do bolo.
Por quê? Porque conforme você vai se dedicando a um determinado projeto, aquilo vai fazendo parte da sua vontade. E quando você abraça a mesma ideia, aquilo ali você quer de fato colocar adiante. E é uma coisa de meio que de birra até sua, muitas vezes. Quem de vocês, eu digo por experiência própria, em várias coisas que aconteceram na minha vida, quem de vocês nunca se dedicou a um projeto, às vezes até de birra, para dizer, eu vou fazer dar certo, porque eu consigo, por mais que digam que eu não vou conseguir. Isso faz parte da nossa vida, da nossa convivência dentro das empresas. E aí você tem os jogos de poder que influenciam nisso. Você tem, por exemplo, alianças interpessoais, em que você forma as famosas panelinhas. E essas panelinhas fazem parte, independentemente da instituição que se fala. De uma igreja a uma penitenciária, você tem grupos que vão se relacionar mais e melhor, e isso vai influenciar no desempenho da instituição que se fala. E aí essas regras e regulamentos vão mudar, a maneira do chefe se portar dentro da instituição, a quantidade de chefes que ela tem, o controle de recursos que a empresa tem, se é uma empresa que regula a quantidade de canetas, até a quantidade de diárias que ela fornece, ou seja, isso influencia o poder dentro da instituição. Isso influencia a prática da empresa, porque muda totalmente como os funcionários vão se relacionar dentro dela. E uma coisa que eu esclareço, e eu tenho certeza que você que tem mais de 10 anos de idade já percebeu isso. Não interessa onde você esteja, vai ter treta. Por quê? Conviver é lidar com a treta. Conviver em grupo é brigar. E quando eu digo brigar, eu não estou falando só da medição de forças negativas. Eu estou falando de ideias que muitas vezes se confrontam e podem gerar uma coisa melhor depois. Esse é o conceito de conflito que a gente viu lá na escola estruturalista. Olha aí que massa, quando essas ideias vão se conectando. Sobre a teoria da decisão, pessoal, uma coisa importante, antes da gente encerrar esse tema, é que vocês compreendam que nem toda escolha vai ser 100% racional. Samuel, mas tu fala tanto em a gente conectar os conceitos, né? Vamos lá. Você me disse lá em empreendedorismo que o administrador ele é uma pessoa racional, né? Uma pessoa que vai correlacionar os conceitos e vai sistematizar eles de uma maneira que eles façam mais sentido. Você não disse isso? Disse, eu disse isso. Como é que tu está falando que nem toda decisão é racional? Mantenho, sustento. Perfeito. Eu entendo como isso possa parecer contraditório, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, via de regra, o administrador tenta se aproximar cada vez mais da razão. Mas a minha razão, ela é baseada no meu histórico, ela é baseada na minha maneira de enxergar o mundo. Elis Gardênia, ela tem outra maneira de enxergar o mundo. Luciene tem outro histórico. Vocês têm outras vivências. Então, por mais que eu me esforce na comunicação, por mais que eu, porventura, consiga liderar, eu sempre vou falhar em conseguir expor tudo que está dentro da minha história. Então, determinados aspectos meus, só eu vou entender, assim como acontece com vocês. E compreender isso é importantíssimo para a gente conseguir conviver melhor. Eu não estou falando só de um colega de trabalho, não, pessoal. Estou falando do marido de vocês. Estou falando da esposa de vocês. Estou falando da família de vocês. Porque todos nós temos históricos, vivências e um repertório que vai nos levar à decisão supostamente mais racional possível. Mas adivinha? O racional sempre muda em tempo e espaço também. É de ficar doido isso, não é? E aí, considerando essa situação, o que é que os melhores tomadores de decisão costumam fazer? Eles tentam
perceber o conjunto da obra para que a resolução de um problema não cause outros problemas futuros. Ou seja, eles tentam resolver um problema sem causar outro. Eles tentam ter decisões padronizadas para que eles não precisem ficar decidindo o tempo todo sobre tudo e gastem um tempo precioso em estar toda a vida dizendo o cliente que não pagar até os quinto dia útil, ele não consegue mais desconto naquele mês. Isso aqui eu estou dando um exemplo fictício, certo, pessoal? Aí, beleza. Aí, no mês seguinte, o mesmo cliente faz isso, aí ele precisa repetir isso? Não. A gente precisa ter um padrão de decisão para que você tenha previsibilidade. E aí, outro padrão nos tomadores de decisão, para que eles tomem decisões, vamos dizer assim, o mais racional possível, é que eles tentem resolver primeiro os problemas mais simples, primeiro tentem soluções mais simples, para que aí, então, eles busquem soluções mais aprofundadas. Eu gosto de exemplificar isso da seguinte forma. Primeiro, compra uma calculadora. Se não resolver, aí você vai para o computador. Tenta resolver do jeito mais simples. O mais simples tem uma tendência a funcionar sempre melhor. Claro isso? Antes da gente entrar no próximo assunto? Fiquem à vontade para perguntar, pessoal. A gente vai passar um pouquinho do horário previsto, mas é porque a gente começou um pouquinho tarde, né? Ética e moral. Vocês vão ver lá no próximo semestre, na disciplina chamada Relações Interpessoais, este assunto. E vocês vão ver isso em profundidade. Mas eu vou dar uma pitada inicial. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Camila, tá me ouvindo? Camila? Elis Gardeni, tá aí? Rapaz, ninguém quer falar comigo. Tô. Elis Gardeni, o que é um código de ética? Falou, não escutei não. Olha, você fez um trabalho, um negócio parecido com isso. Você não me respondeu Eu não escutei, regras e regulamentos? eu não escutei sua pergunta. Eu não escutei sua pergunta. Ah, desculpe. Eu te perguntei o que é um código de ética. Um código de ética é como se fosse as regras de uma instituição, um padrão, né? Acho que sim, meio parecido com isso. Regras que devem ser seguidas. Correto. Tem tudo a ver com regras e regulamentos, né? Que a gente fez lá na N1. Isso. E o que é que... Deixa eu perguntar a outra pessoa. Camila, tá me ouvindo? Eu não esqueci você não, viu, bonita? Camila. Camila. Rapaz, Camila tá me engabelando, né? Keliane, o que é que você acha que é moral? Keliane, tá aí? Bora, pessoal, pra gente encerrar? O que é que vocês acham que é moral? Alguém quer falar sobre isso? É o conjunto de princípios que a gente segue, cada pessoa segue, né? É tipo assim, é o que a gente faz, mesmo que ninguém esteja olhando. Perfeito. Você usou a palavra-chave. Moral é exatamente isso. A moral ela é individual. Ela é você com você. E aí, existe um conceito entre a ética e a moral que se chama lei. A lei é um regulamento que ele é conhecido por todos e precisa ser obedecido por todos.
mas alguns aspectos são morais e não são legais. Vamos a um exemplo prático? Furar fila é ilegal? Furar fila é ilegal, pessoal? Depende da Não é ocasião. ilegal, mas eu acredito que não seja ilegal, mas quem tem moral não faria um negócio desse. Perfeito. Sobretudo quando você tem determinadas particularidades. Imagina que você tem idosos, gestantes. Existe uma lei que diz que eles são preferenciais. Mas esse ato de furar fila, por exemplo, numa padaria, claro que em determinadas instituições públicas você tem um código de ética que ele vai muito mais a fundo. Mas no nosso dia a dia, a gente acaba aceitando determinadas transgressões como se fossem normais. A gente sabe que não deve avançar no sinal vermelho, mas a gente burla a lei porque aquilo moralmente não nos fere tanto, apesar da gente saber que é errado. Então perceba como esse conceito ele é líquido, né? Não é uma coisa assim que nos amarra. A ética, ela tem uma relação com a nossa vivência coletiva, mas essa ética, ela muitas vezes fica apequenada, porque nós temos uma tendência a aceitar determinadas palavras só como palavras. Quer um exemplo bem simples? É só 5 minutinhos, professor. 5 minutinhos significa o quê? Tudo. Menos 300 segundos. 5 minutinhos é maneira de falar. A gente tem uma tendência a falar por falar. Quer outro exemplo bem simples? O Karnal traz até esse conceito numa palestra dele. Depois eu posso mostrar para vocês. Mas ele fala sobre... Apareça qualquer dia lá em casa. O que é que isso significa, pessoal? Nada. Nada. Vamos marcar de se ver? A gente tem uma tendência a falar as coisas sem nenhuma, vamos dizer assim, intenção de fazer o que a gente fala. E isso acontece porque não fere nossa moral. Apenas o que nos atinge profundamente, apenas o que nos incomoda como indivíduo, fere nossa moral. E aí eu vou dar um exemplo simples para a gente ver como essas coisas de ética, lei e moral são densas. Em 1888 foi abolido de vez a escravidão no Brasil, mas ela era uma permissão legal. Hoje a gente considera moralmente, eticamente e legalmente um absurdo. E em qualquer tempo histórico, se você tem um mínimo de humanidade, você que sequer cogita isso como uma possibilidade. Mas 200 anos atrás, 300 anos atrás, isso era o normal. Ou seja, nem tudo que é legal pode ser considerado como certo em uma convivência moralmente aceita pelo nosso tempo. E aí veja como esse recorte é importante. É o nosso tempo. O Samuel 2020, a Maiara 2020, todos vocês aqui jamais permitiriam, conceberiam ou aceitariam a mínima possibilidade de a escravidão, por exemplo, voltar a existir. Mas porque nós temos isso moralmente muito bem aceito entre nós. Então, ética e moral passa por isso. A ética como uma convivência coletiva, formalmente aceita, e aí você tem um código que regula o que pode e o que não pode. Já a moral tem uma relação mais próxima com você. O Clóvis de Barros Filho, eu até passei essa palestra para vocês, ele dá um exemplo que eu acho fantástico. Imagine que você está andando no centro de Tabuleiro à noite e você encontra uma carteira. E aí você encontra essa carteira e dentro dela tem R$600. E você
está andando sozinho na rua, pega essa carteira, vê que ela tem dono, tem lá o documento da pessoa e vê os R$ 600. Perceba que a decisão de ficar com o dinheiro e seguir sua vida, ela é sua. Ninguém vai ver o que você faz. Moralmente, você talvez se incomode com isso, mas eticamente, isso, por mais que seja desejável, não vai ser identificável. Então, a ética tem a ver com o que todo mundo vê. Já a moral tem a ver com o que só você vê, só você sente. Tá claro isso, pessoal? Tá claro ou não? No caso, a moral é o que me fere, né? Eu não ia devolver a carteira. Perfeito. A moral ia me ferir, porque eu ia Perfeito. ficar com esse constrangimento, né? Perfeito, perfeito. Se você conseguisse conviver com isso normalmente, show de bola. Pegou o dinheiro e vai embora. A moral é individual, a ética é coletiva. Ética é o que todo mundo vê, moral é o que só você vê. É por isso que Lildeane foi tão feliz na fala dela, quando ela disse que a moral é o que você faz quando ninguém está olhando. É exatamente essa a ideia. Então, Samuel, moral podemos relacionar como consciência também? Perfeito. Perfeito. Boa. Uma boa correlação, Luciano. Pessoal, tem um conceito que eu gostaria de fazer muitas explicações sobre ele, mas a gente vai se ver lá em gestão de pessoas, se Deus quiser, e eu vou conseguir trabalhar mais sobre isso. Desenvoltura. Desenvoltura eu considero como a principal característica do administrador. É aquele exercício de você conseguir se virar, se adaptar, se transformar, se reinventar. E eu não consigo esclarecer uma fórmula pronta sobre como fazer isso, mas algumas dicas se encaixam na maior parte dos contextos. Um exemplo simples é ter atenção com a comunicação em seus detalhes, buscar não informar, mas se comunicar com as pessoas. Outra é a percepção quanto aos jogos de poder. Você foi contratado para aquela vaga de emprego, você chegou naquela empresa naquele dia, observa o ambiente. Não fala nada, não chega chutando a porta. Primeiro você vê como as coisas funcionam. Primeiro você faz o que se espera de você. Depois que você compreender melhor o ambiente, aí você começa a se demonstrar fazendo um pouquinho mais do que se espera de você. Outro ponto importante é a paciência com seus próprios erros. Você precisa se perdoar, se aceitar. Senão, você não vai conseguir conviver bem nem com você mesmo. Imagine com outras pessoas. E, por fim, a persistência de conseguir os seus acertos. Antes de acertar, a gente erra e erra muito. E eu não estou falando isso como um papo de coach. Eu estou falando isso porque a nossa vivência institucional é essa. A gente não acerta de primeira. A gente dificilmente consegue compreender racionalmente o nosso ambiente, porque estamos sempre presos ao que acreditamos, ao que consideramos certo, e ao que nem sempre é certo, porque nós não temos uma análise geral sobre o que as outras pessoas pensam. O máximo que a gente pode aprender, o máximo que a gente pode fazer é nos aceitar com os nossos erros, com nossos acertos e tentar nos aperfeiçoar, atentando à comunicação e aos jogos de poder. Para encerrar nossa disciplina, processos administrativos é uma aplicação de várias das escolas da administração. E essas escolas da administração, elas vão se correlacionando de uma maneira que elas fiquem melhor aplicáveis. Então, processos administrativos, ela bebe da burocracia, bebe das relações humanas,
bebe da teoria sistêmica, bebe da escola da conjuntura. Ela bebe de tudo isso, aplicando cada situação ao seu contexto. E aí, turma? Semana que vem eu vou lançar a prova. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perturbar no WhatsApp, podem me perturbar no Google Sala de Aula, porque esse tipo de perturbação eu acho é bom. Vocês sabem que no WhatsApp eu nem sempre respondo rápido, mas eu sempre respondo, certo? E aí eu peço desculpa